Caiu, gente, a conexão. Acredito eu que já resolvi a questão. Agora eu vou esperar o pessoal retornar a entrar pra gente poder retomar a live, né? No caso, recomeçar. Mas aí vocês já me ouviram. Vocês já ouviram a introdução, né? Mas a gente vai voltar com a Débora se apresentando. Deixa eu ver só se a Débora retorna pra gente poder retomar a nossa live. Essas coisas acontecem, né? Paciência. De vez em quando a internet dá essas passadas de perna na gente, né? Seja bem-vindo todo mundo que tá voltando. A Verônica, o Matheus, Ângela, Harrison, Ivanilza. Tem uma galera aqui que já é conhecida, que eu já conheço, né? Tô esperando a Débora retornar. Ai, a Débora voltou. Débora, manda o convite pra mim. O pedido, né? A solicitação. Deixa eu ver se aparece aqui o pedido da Débora. Aí. Aceitar. O negócio vai. Deixa eu ver se a Débora entra, aparece aqui. Ah, então foi bom, né? Foi bom a queda então da internet. Parece que tá melhor. O vídeo, o áudio. Esperemos que continue assim. Tomara. Débora, Voltei com a imagem, tudo ok? a princípio tá, né? Não, vamos confiar que agora o negócio vai andar. Pra mim ficar travando às vezes a imagem, mas eu acredito que enfim, da internet mesmo. Vamos fazer o Uhum. seguinte, como eu tava falando, que você tem 32 anos e que você, até os 28, você permaneceu na igreja luterana, onde você foi criada, né? A sua família, pelos vistos, é luterana de berço, né? Que nem a minha era batista de berço. Exato. E você veio de BH para o Espírito Santo, né? Então, continue a Isso. partir daí essa história. Então, com 15 anos eu vim pra cá e não continuei, né, na igreja luterana. A gente só transferiu, né, da comunidade de BH para cá. E a gente continua na mesma comunidade que meus avós, porque eles moram aqui, né, no caso. E assim a gente eu fui dando continuidade, sempre indo aos cultos nos domingos, acompanhando os meus pais, né? Mesmo depois de casar, eu casei com 27 anos e daí eu continuei indo na igreja luterana do mesmo jeito. E aí a gente tinha um combinado. Meu marido, ele nasceu no berço católico, mas nunca tinha sido ativo, né? No nosso tempo de namoro, eu acho que a gente, para não dizer que ele nunca foi a uma missa, a gente ia no convento. Aqui no Espírito Santo existe o Convento da Penha, um maravilhoso local. Se quem não conhece, vale a pena, é lindo e é um lugar realmente abençoado, assim, né? E lá eu assistia a missa junto com ele. A gente às vezes ia às 6 horas da manhã, mas não era uma vida de católico, né? Ele não levava uma vida de católico. E assim, para você ver que eu não tinha assim um preconceito gigante com a Igreja Católica, que eu acompanhava na missa no convento, né? E sem problema nenhum, sem problema nenhum. Você não E assim, tinha, Débora, uma pergunta, né? Quando eu casei, meu marido também, ele era católico de BGE, né? Também dizia que era uhum, católico, mas não... E às vezes em quando na missa, né? Mas tem muito compromisso, a mesma coisa. Aí eu pensava o seguinte, porque você sabe, né? Que católico de BGE é prato cheio para protestante, né? Evangelizar, né? Para protestante levar para a igreja. Então eu falava, isso aí vai ser fácil, né? Vou levar para minha igreja, ele vai se converter, vai conhecer a Jesus e vai virar batista e a gente vai virar uma família evangélica, né? Você tinha esse tipo de pensamento, assim, você quando você casou com seu marido, você falou assim, ele é católico né? É católico, mas nem tem, eu vou levar ele lá para a igreja e ele vai aceitar Jesus, alguma coisa assim, ou você achou que, tipo assim, você achou que ia ser fácil, que ia ser jogo ganho, ou você não pensava nisso? não pensava nisso, não assim afinco, como objetivo de relacionamento, né? Vou levar ele para a igreja luterana, não. Até porque a igreja luterana e a igreja católica, elas fazem parte do ecumenismo. Então, nada, aos meus olhos, enquanto luterana, nada nos impedia de ter os dois, né? De eu continuar seguindo na minha igreja luterana e ele continuar
seguindo na Igreja Católica se ele decidisse assim, e tudo bem, né? Eu não via essa necessidade dos dois estarem dentro da mesma religião, sabe? Então eu queria que ele estivesse comigo presente na igreja, em momentos, né? Em festa de ação de graça, em algum culto diferente. Eu gostaria que ele estivesse comigo ali presente, mas eu respeitava o desconforto. Ele nunca se sentiu muito confortável em participar dos cultos, né? E eu sempre respeitei isso muito bem e tudo bem, né? Então você era uma pessoa bem resolvida, então, né? Você era uma pessoa que não tinha preconceito com imagens, não tinha preconceito com santos, não tinha preconceito com a Virgem Maria. Mais ou menos. Porque eu, né, particularmente, eu odiava, assim, eu tinha um preconceito gigantesco com a Igreja Católica. E uma vez eu lembro que uma vez quando o Marcelo se tornou efetivamente católico, né, também, que ele também vai passar por esse processo de conversão que você vai contar pra gente do seu marido. Eu lembro que uma vez ele ganhou aquela medalhinha que tem na frente e atrás, o escapulário. Que ele ganhou o escapulário. E quando eu vi ele usando escapulário, eu fiquei tão revoltada. Eu falei, eu não aceito imagem. Tá repreendido. Eu não aceito imagem na minha casa. Eu era desse gênero, né? Alguém falou aí, os batistas são mais malucos, os luteranos são mais moderados. E efetivamente, gente, eu tô começando a achar que os luteranos são mais moderados, porque eu era maluca, né? Pra mim, a Igreja Católica era a besta do Apocalipse, o Papa era o anticristo, entendeu? Fechado. Roma era a perdição, era a Babilônia. Então, eu falei assim, e eu fiz ele tirar o escapulário. Eu falei que eu não queria ver aquilo na minha frente, entendeu? Então eu era dessas, assim, eu era afrontosa. Mas você não, você era uma pessoa, aparentemente, pelo que você tá falando, que você via com bons olhos, então, a questão das imagens dos santos? Ou você não pensava muito sobre o assunto? Eu respeitava. Eu trabalho muito isso. Acho que a palavra que define a Débora nesse caso, e em vários, é o respeito. Eu respeitava. Ok, eu sou muito assim, eu costumo brincar que eu não respondo a questionamentos, eu respondo a perguntas. Porque questionamento, você entra num debate, às vezes sem sentido, não caminha para lugar nenhum. Você tá os dois tentando levantar a bandeira, cada um levantar a sua bandeira e no fim das contas não resolve nada. Então, eu sempre olhei assim, eu preciso respeitar. E eu acho que assim, então eu sou tão de boa que a minha conversão exatamente começou por causa disso. A gente, como eu falei, a gente tinha um combinado. Como eu era ativa na igreja luterana, eu queria casar na igreja luterana, queria batizar meus filhos na igreja luterana. Para quem não sabe, a igreja luterana também batiza neném, novinho. Né? Tá aí a primeira curiosidade que eu acho que algumas pessoas podem ter, né? Não, e você sabe luterana que batiza. muita gente, deixa eu até pegar uma caneta que eu vou anotar isso, porque eu quero falar sobre isso com você no final da live, né? Depois que você terminar o seu testemunho, eu tenho aqui várias perguntas. E eu quero falar sobre o batismo infantil, porque quando eu era batista, né, os batistas, eles são absolutamente contra o batismo infantil, né? Os batistas, eles só creem no batismo adulto, né? E eu não sabia que existiam denominações protestantes que batizavam crianças. E quando eu descobri que os anglicanos, os luteranos, os presbiterianos, todos eles batizam crianças, eu fiquei em estado de choque. Inclusive um primo meu que é de uma... Não é de uma denominação, é de uma igreja que se reúne nas casas, né? Ele questionou o batismo e tal dos meus gêmeos. E aí, quando eu falei pra ele, né, que algumas igrejas protestantes batizam crianças, ele ficou em choque. Porque eu acho que a maioria dos protestantes não tem noção disso, né? Essa questão do batismo infantil... vem de Lutero, a origem, assim, vocês leem a Bíblia e enxergam o batismo infantil? Como que é essa questão na igreja luterana? É a mesma coisa, assim, eu estava agora conversando com uma amiga minha e eu falei exatamente isso. O que acontece? Por que tem muita gente achando que a igreja luterana é muito parecida com a igreja católica? Quem não conhece as duas, acha isso uma da outra. Mas por quê? A gente tem que lembrar que Lutero era um monge. E ele veio da igreja católica. Então, é como se ele tivesse pegado a igreja católica e limpou só o que ele achava que tinha que limpar
e continuou com aquilo que era ok, né? Então, o batismo infantil continuou, né? A Eucaristia não tem esse nome, é a ceia, mas também está presente e é importante, né? Não, existe um respeito. Nossa Senhora, existe um respeito, não é lembrada, como na Igreja Católica, não tem toda essa profundidade, mas eu, em 28 anos de vida luterana, eu nunca vi nada assim atacando a Nossa Senhora, por exemplo, né? E nem a Igreja Católica, porque é o que eu falei, né? Como faz parte do ecumenismo, são igrejas que eles chamam de igrejas irmãs. Elas se conversam, elas se dão bem, né? E isso eu vejo presente, esse respeito. A gente vai chegar nessas questões, né? Porque eu quero aprofundar um pouquinho mais nesses temas com você. Mas aí, tem um momento aqui que você fala que o seu marido deixou de ser católico de BGE e se converteu de fato. Ele se tornou católico de fato. Resume pra gente, assim... porque o meu marido, ele tem também um momento de virada de chave, né? Um momento que ele fala, ele chegou pra mim e falou assim, olha, hoje eu me converti. Hoje eu sou católico de fato, né? Bateu o martelo. E eu fiquei em choque, né? Quando ele tem esse momento dele. Qual foi o momento do seu marido, assim, que ele... Porque ele era de BGE e de repente, pá, ele se converte. Então, era aí que eu tava chegando exatamente. Por quê? Como a gente tinha esse combinado de... Eu queria batizar e casar tudo na igreja luterana. E meu marido falou, não, a gente vai casar em uma e batizar os filhos em outra. Então, se você faz tanta questão, a gente casa na igreja luterana, mas os filhos a gente batiza na igreja católica. Tudo bem. O importante para mim é que eles fossem batizados. E como a igreja católica ela é ecumênica, tudo bem, não via problema. É um bom combinado, todo mundo sai feliz, né? E assim a gente fez. A gente casou na igreja luterana, e a gente casou em 2016, e aí em 2018 minha filha nasce. Dia 15 de janeiro de 2018 minha filha nasce. Dia 28 de abril ela é batizada na igreja católica. E a partir deste dia até hoje, meu marido nunca mais perdeu uma missa dominical. Ele passou a ir todas as missas, em todas as missas. E aí, só ele mesmo para dizer exatamente o que mudou para ele, qual foi a chavinha exata. Mas eu sei que a partir do batizado da Clara, ele começou a estudar mais a fé e entrar mais na igreja católica, procurar entender mais coisas, relembrar, porque é bem aquele típico, né? A mãe carregava para a missa. Então, ele sabia orações, ele sabia quais eram as partes da missa, ele respondia a missa tudo de cabeça, tudo. Ele tinha aquela memória, mas até então não tinha a profundidade, né, da vida católica. E aí, olha como é que eu sou de boa, Priscila. Eu falei assim, opa, já que ele não vai na minha igreja, eu quero que minha família tenha uma vida cristã ativa. Já que ele está indo na igreja católica, eu vou começar a ir para acompanhar ele, para ele não ir sozinho, para eu motivar, para eu, vambora, o dia que ele não estiver animado, eu animo ele, não tem problema, vamos lá. E assim foi, eu comecei a ir acompanhando, e aí eu participava da missa, mas assim, eu só assistia, sabe? Eu ia lá, olhava, escutava, as pregações eram interessantes, era mais ou menos essa mentalidade. E aí eu continuava indo na minha igreja, então eu ia de manhã, eu ia na igreja luterana, e no final do dia eu ia na igreja católica para acompanhar o marido. Ô, Débora, deixa eu te interromper levemente, né? Pra gente poder ir direcionando a seu testemunho. Você falou que você não se importou de batizar seus filhos na igreja católica, né? Pra mim era inconcebível isso quando eu era protestante, né? Eu falava, se a gente tiver filhos, eu não aceito batizar, porque o batismo a pessoa já tem que ter consciência, ela tem que aceitar Jesus. Como é que você vai batizar uma criança? A criança não entende nada, a criança ela não sabe o que está acontecendo e tal. Então, você falou que vocês batizam as crianças na igreja luterana, né?
e que, portanto, você não se importou de batizar os seus filhos na Igreja Católica. Qual é exatamente a visão da Igreja Luterana sobre o batismo, né? Por exemplo, a gente sabe que na Igreja Católica o batismo ele tem um papel, né, de perdoar os pecados, perdoar o pecado, apagar o pecado original, incendiar o Espírito Santo, né? Conceder graça, né? No luteranismo, qual é o entendimento dele sobre o batismo? Porque que levou você a aceitar o batismo católico? É a mesma visão, é o mesmo entendimento? A mesma coisa. Não é um A símbolo? mesma coisa. Não, é para limpar o pecado original, tanto que é válido para a Igreja Católica. Eu não precisei me batizar novamente. Nem existe isso, né? Batizar novamente não existe. Mas eu nem precisei revalidar meu batizado, ele foi validado. É a mesma coisa, é limpar o pecado original, perdoar e recomeçar. É uma nova vida que se inicia a partir dali. E é a partir do batizado que você passa a ser filho de Cristo, de Deus mesmo, né? Antes você é uma criatura, é mais ou menos isso. Né? Até então você é uma criatura. É como se fosse um sacramento também, então. É um sacramento na Igreja Luterana. É um sacramento? A Igreja Luterana, ela se eu não me engano, que eu já não lembro de detalhes assim, né? Mas eu acho que ficou com 2 ou 3 sacramentos. Acho que 2 sacramentos. Um deles é o batizado. Batizado na Igreja Luterana é um sacramento. Ah, legal, legal, muito legal isso. Eu não sabia, né? Tá vendo, gente, como a gente aprende, né? Pra gente ver como o mundo protestante é um mundo muito amplo, né? A gente não pode pegar o protestantismo e enfiar numa caixinha e dizer que todo Colocar mundo no saquinho. no catolicismo a gente pode fazer isso, né? Porque o catolicismo realmente é uma unidade de fé. Então, o que a igreja ensina é uma coisa só, né? No catolicismo no mundo todo. Mas no protestantismo não, né? Então, às vezes a gente fala assim. Eu acreditava, por exemplo, né, dos batistas, o batismo é um símbolo externo, né? Não é um sacramento. A gente não crê em sacramento, a gente, né? Tô falando como se fosse batista, mas é a forma de falar. Incorporou. Não crê em sacramento, né? É sempre que eu vou fazer live sobre testemunho assim, né? Porque eu trago a minha vivência. Mas só que, obviamente, eu só posso falar pela minha igreja batista. Eu não posso falar por todos os batistas do Brasil, né? Exatamente por isso. Nem mesmo dentro de uma mesma denominação, às vezes existe unidade, né? Às vezes existe até diferenças teológicas e doutrinárias de uma determinada denominação para outra, ou dentro daquela denominação, né? Tem várias vertentes, várias explicações. Muito legal isso que você falou. E aí você vai falar que você começou a perguntar tudo ao seu marido, né? Exato. Qual eram as suas principais dúvidas sobre o catolicismo? Porque você fala que você começa a ir, que você começa a achar interessante, né? Mas o que é que você viu que era diferente do luteranismo? Você fala, cara, eu quero saber sobre isso aqui eu tô com dúvida, eu não tô entendendo. O interessante é que, assim, muita gente deve achar que foi o Douglas, né, meu marido, que me levou para o catolicismo. Mas eu brinco que ele quase me expulsou do catolicismo, porque a hora que ele percebeu que eu estava indo lá para incentivá-lo, ele falou, olha, você está me atrapalhando mais do que me ajudando, porque você não decide o que você quer. Se você vai de manhã em uma e vai no final do dia em outra, o que você está querendo? Né? Assim, eu tenho que saber o que eu vou... Qual vai ser a caminhada, né, daqui de casa. Cada um vai seguir a sua, a gente vai seguir junto, o quê? E foi aí que eu comecei a pensar e refletir mais, né? Só que até chegar a essa conversa, foram essas perguntinhas daqui, perguntinhas dali. Eu comecei a ver a preocupação, o carinho e o zelo que tinham com a Eucaristia. Não era qualquer um que ministrava, né? Saía de uma salinha, ia direto para aquele lugar e ali eram feitas orações e no início, do início ao fim da missa, tudo estava meio que cercando aquele momento, era uma preparação para aquele momento, uma vivência daquele momento e depois uma paz sobre aquele momento. E eu achei isso muito interessante. Uma outra curiosidade é que, assim, na igreja luterana tem as mesmas leituras, assim, o evangelho, a primeira leitura, a segunda leitura, o salmo, a homilia. A construção do culto na igreja luterana é muito parecida com a igreja católica. Então, assim, para mim, né, não foi uma coisa muito distante da minha realidade.
Então, as Entendi. coisas que me chamaram a atenção foi assim, o zelo. Na igreja luterana, eu era convidada a participar da ceia, inclusive distribuindo o pão e o vinho. E por que que ali não? Por que que ali era só aquelas pessoas ali? Por que que saía daquela sala? Por que que... E começou a perguntar tudo, as minhas dúvidas iniciais eram todas em volta da missa e principalmente em volta da Eucaristia. E aí, É, pode falar. Não, é porque você está falando, né? E eu vou lembrando, assim, de algumas coisas que também passaram pela minha cabeça. Que você falou assim, por que que a Eucaristia saía daquela sala, né? Porque a gente não faz ideia do que é o Do que é Santíssimo, aquela né? sala? Eu lembro que uma vez eu estava na missa e eu vi a Eucaristia saindo de uma sala. E eu falei assim, falei com meu marido, né? Com o Marcelo. Eu falei, Marcelo, o que que tem ali naquela sala? Por que que a Eucaristia sai dali? Aí ele falou assim. Aí eu falei assim, eu quero ir naquela sala no final da missa. Eu queria ver o que que tinha lá, né? Aí no final da Foi assim missa, também. foi. Aí no final, a gente tem que ter uma experiência, né? Aí no final da missa, a gente foi nessa sala, porque a gente estava lá em Juiz de Fora, na época, a gente tinha ido estudar. E foi a primeira vez que a gente tinha entrado naquela catedral, numa igreja, na catedral lá mesmo de Juiz de Fora. Então eu não sabia onde ficava o Santíssimo. E eu nem era católica também. Aí eu lembro que quando eu entrei na sala, eu vi, né, um altarzinho, aí tinha uma caixa com o carneiro, né, em cima de um tipo de um túmulo, né? De um. Ah, esqueci Aham. aquilo, né? Daquela caixa e tal. Sim, E aí sim. e aí eu senti uma coisa poderosa vindo dali, todo mundo ajoelhado e orando e tal. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu comecei a orar também. E aí daqui a pouco vem, né, o ministro da Eucaristia trazendo a hóstia, aí abre a caixinha e bota a hóstia lá dentro. Aí eu, meu Deus, aqui é o Santíssimo. E eu tinha sentido, sabe, assim, aí lá é um Eu negócio senti assim, uma paz. Eu senti isso, uma uma paz, mas eu paz. achava que ali era um lugar reservado para quem queria orar. Tipo assim, eu não quero ficar no meio de todo mundo, eu vou ali no cantinho, num lugar mais silencioso e vou fazer minha oração. Eu achava que era isso. Até quando eu perguntei, meu marido é muito direto, né? E aí eu perguntei, o que que tem ali? Ele, o corpo de Cristo. Jesus, tá ali. Tipo assim, pau, pau, pedra, pedra. Ele respondia tudo muito assim, muito direto para mim, né? E aí eu, eu fui começando a ter essas dúvidas. E aí, meu marido sempre seguia algumas pessoas e ele foi começando a me mandar assim, dúvidas, ou que eu já tinha perguntado, ou que ele achava que eu poderia ter, ele ia lá e me mandava as respostas, né? Do Mas Fábio Salgado, enfim. sobre a Eucaristia, antes de você continuar. Uhum. No luteranismo, o que, que é a Santa Ceia? Porque, como você falou, você não entendia muito bem o que, que era a Eucaristia, né? Você nunca tinha visto um Santíssimo, então você chegou lá e aí você teve aquela experiência. Pra gente na Batista, né, a ceia é um símbolo também. O pão continua sendo pão, ele é só uma lembrança do corpo de Cristo, o vinho continua sendo vinho, não muda, vinho não, né? Suco de uva. Ele é uma representação do sangue de Cristo, mas ele não é corpo e não é sangue de Cristo, né? Ele não é um sacramento. No luteranismo, né, para você, o que que era, né, a Santa Ceia? Era consubstanciação, transubstanciação, era um símbolo, era o quê? Não, Cristo estava ali, mas não era. Em É a resumo, é isso. consubstanciação, então. Isso aí, é isso aí. Que é o que Então, Lutero realmente falava, né? isso, isso. Inclusive, assim, a preparação para a Santa Ceia e tudo é parecida nesse sentido. As orações são feitas, este é meu corpo, este é meu sangue, a mesma fala, o pastor fala, a mesma fala do padre em relação a isso. Eu não sei de orações silenciosas, quais são da Igreja Luterana, eu não sei. Mas é bem parecido nesse sentido, assim. E o curioso tá aí agora. O meu primeiro saculejo foi exatamente nesse momento. Porque em todo esse tempo... tem uma curiosidade também, né, talvez. Enquanto na Igreja Católica tem aí a primeira Eucaristia, a Crisma, a catequese, né? Lá na Igreja Luterana, ela é primeira... desculpe. Esqueci como é que confissão. É confirmação de fé que eu faço e a partir da confirmação é que eu posso participar da ceia. Então, até isso
visualmente é parecido. Eu não posso desde sempre participar. E qualquer pessoa participar simplesmente assim. Então eu participava da ceia na igreja luterana e assim, eu sentia que eu precisava viver aquele momento mesmo. Já que ele falou que era para repetir em memória dele, eu queria buscar na minha memória aquele momento, né, lá atrás. Então eu lembro que eu tomava hóstia, lá é hóstia também, e vinho. Ou vinho ou suco. Mas na maioria das vezes acaba sendo o vinho mesmo. E aí é servido num copinho ou no próprio cálice também, depende da igreja aí. Mas eu colocava a hóstia na boca, tomava o vinho. Tá, baixa o volume. E eu ficava... assim, eu não sabia que era isso na época, né? Mas eu ficava adorando aquilo ali, assim. E ficava com a mão no peito, assim, no coração, e ficava repetindo, pedindo para que Deus habitasse em mim, que Ele limpasse. Um momento mesmo de adoração sem ter esse nome. Eu não sabia o que era isso. Eu só sentia a necessidade de fazer aquilo. E isso mexia muito comigo. Era um momento realmente de limpeza, assim. Eu chorava, eu sentia uma presença boa, assim, em mim. Então, eu falo assim, Deus me ouvia naquele momento mesmo. Débora, o pessoal está perguntando se a Santa Ceia lá na Igreja Luterana é toda semana, se é todo culto. Uma vez, um domingo por mês. Não me recordo agora se o primeiro ou o último, mas um domingo por mês. Entendi. O pessoal tá falando de união sacramental com substanciação. Gente, a ideia é mais ou menos a mesma, tá? Transubstanciação é o que acontece na Igreja Batista, na Igreja Católica, né? Que é o acidente, que é o pão e o vinho, permanecem o mesmo, mas a substância, né, se transforma efetivamente no corpo e sangue de Cristo. Já na consubstanciação seria, alguém escreveu aí, pão mais corpo, né? É a presença, mas não é exatamente o corpo de Cristo, entendeu? Isso, Cristo é uma coisa assim, está presente. Isso, exatamente, mas o pão não se transforma no corpo de Cristo, entendeu? Então era basicamente o que Lutero ensinava, né? Se eu não me engano, também. Não gosto de falar muita coisa assim que eu não tô muito por dentro, porque a gente corre o risco de errar, né? Mas a ideia é essa. Mas de qualquer forma, é uma visão mais aproximada da visão católica da Eucaristia, né? Porque, por exemplo, para mim, que era batista, para os pentecostais e muitas outras denominações, não chega nem perto disso, né? É só representação. O Cristo não está ali, né? Só para lembrar daquele momento, né? Exatamente. Então, para você, acabou que foi até mais fácil, né? Entender a Eucaristia na Igreja Católica do que para mim, por exemplo, né? Que tive que quebrar todo um paradigma, todo um... Reconstruir mesmo, né? Tive que reconstruir exatamente o conceito que eu tinha de Eucaristia, né? Mas o pulo para mim foi exatamente aí, porque eu resolvi comungar um dia, mesmo eu não sabia que eu não podia, no caso, né? Eu fui. E aí eu falei, deixa eu participar desse negócio aí. Aí eu perguntava, por que só tem a hóstia, não tem o vinho, não tem suco? Né? Por quê? Tudo eu perguntava, assim, né? E aí eu resolvi, então, participar da ceia dos católicos. E aí, quando eu tomei a hóstia, olha, Priscila, eu nunca vou esquecer da sensação que eu tive. Eu voltei pro banco chorando. E foi a primeira vez que eu me ajoelhei na Igreja Católica, porque eu não ajoelhava. Eu ficava em pé, eu ficava sentada, eu participava de determinada maneira, mas eu me recusava a ajoelhar. Eu não entendia por quê. É porque, assim, eu não queria só repetir as coisas, eu queria entender por que eu estava fazendo cada coisa. Então, eu não vou ajoelhar enquanto eu não entender o sentido de ajoelhar. E quando eu peguei a hóstia e coloquei na boca, eu não sei nem te descrever a sensação que eu tive. Eu sei que, eu acho que ali eu fui abatida por uma obediência, assim, inexplicável e enfim. Eu só me ajoelhei e eu chorava e eu sentia de novo aquela paz
e um ardor assim no meu peito. E eu senti a hóstia do início até o estômago, assim, como se ela fosse limpando e queimando ao mesmo tempo, assim. E eu fiquei com aquilo, assim, eu fiquei tão extasiada que eu só conseguia, depois disso, só conseguia pensar, não é pão, não é vinho, não tem como não ser nada isso. O que eu senti, o que eu presenciei, não tem como, não tem como. E ali foi para mim assim a chave encaixada, sabe? Eu não virei a chave, mas a chave encaixou. A partir dali, os meus questionamentos viraram perguntas. Eu queria entender as coisas de uma maneira assim, por quê? E querendo entender o motivo daquilo. Então eu queria entender, sem saber, eu estava querendo respostas sobre patrística, sabe? É mais ou menos isso. Eu queria entender. Você queria saber a origem, né? Você queria saber a origem daquilo. A origem da. Por que isso é assim, né? É isso. Foi também a minha caminhada, né? Foi por onde eu comecei também. Sim. Porque eu comecei a pensar qual é a origem da minha fé, qual é a origem isso disso. Aí. Né? Qual é a origem da Santa Ceia? No meu caso era em relação ao protestantismo, né? Qual é a origem da Santa Ceia? Qual é a origem da Bíblia? Olha, Deus é Deus, né? Eu falo, não existe adjetivo. Deus é Deus. Ponto. Porque ele sabe como deixar as migalhinhas para a gente ir catando ao longo do tempo. Né? Ele sabe o que apresentar e como apresentar para a gente. E no meu caso foi assim, eu visualizando as coisas e eu juntando. E o curioso, eu não sei se você teve essa vivência, mas o curioso é eu olhar minha vida para trás e ver em vários momentos Deus colocou um negocinho aqui, mas eu não peguei. Colocou outro negocinho ali, eu podia ter ido atrás daquilo ali, que daí eu ia descobrir mais sobre a minha fé luterana e mais sobre a Igreja Católica, mas eu não peguei, eu não estava pronta, né? E aí foi só ele soltar um pouquinho de salzinho assim, ó, que eu já liguei a anteninha e fiz a ligação de várias coisas. Então, esses momentos que eu tinha na Igreja Luterana passou a ter sentido. Né? Eu sempre tive o hábito de rezar o Pai Nosso olhando para a cruz. Na Igreja Luterana não é o crucifixo, é a cruz, né? E eu sempre tive o hábito de olhar para a cruz e rezar. E eu lembro até hoje que eu fui comentar com meu marido, nossa, que curioso, né? Eu sempre rezo olhando para a cruz e tal. Agora, aí ele falou para mim assim, agora você entendeu o conceito dos santos. Por que a gente tem um santo e por que a gente olha para ele enquanto reza? É por isso, você já faz. Então, assim, eu comecei a perceber que as coisas que eu já fazia, as coisas que faziam sentido para mim, ali na Igreja Católica, não estava só o sentido, mas estava a justificativa, estava a história do porquê daquilo, tinha um motivo real, místico ou não, tinha um motivo, tem uma base. E a hora que eu fui estudando e fui percebendo que a mesma missa que eu assisto hoje é aquela lá no primeiro século, é a mesma coisa que acontece hoje, eu falei, como que uma igreja consegue, durante tanto tempo, não mudar nada? Nada. Enquanto algumas igrejas estão ali se modificando para abraçar a juventude, para abraçar isso, para abraçar aquilo, para chamar as pessoas até ela, a Igreja Católica não move uma palha. Ela só vai. Isso é impressionante, né? Isso é impressionante, porque eu lembro que quando eu comecei a estudar patrística, né, que foi o meu meio de conversão, eu lembro que quando eu comecei a ver os relatos das primeiras missas, né, como é que eram feitas as reuniões dos cristãos, e aí os relatos falam que era feito a leitura, né, a leitura de uma carta de um livro do Velho Testamento, a leitura de uma carta neotestamentária, que no caso não era neotestamentária que se falava, né, era uma carta apostólica ou a leitura dos evangelhos, que se lia os salmos e a comunidade respondia, né, o parágrafo dos salmos, né?
que se fazia silêncio durante o canto do salmo, e que depois vinha a homilia, e aí sim se seguia a Eucaristia, que era feito, no início não era diariamente, né? Mas com o passar do tempo passou a ser diário, e que as pessoas, inclusive, levavam a Eucaristia para os doentes. E aí eu falava, gente, isso é a Igreja Católica Apostólica Romana descrita na minha frente, exatamente a mesma coisa, né? É o mesmo, e você fica assim impressionado, porque já tem mais de 2000 anos que essa igreja está no mundo e ela continua atuando exatamente da mesma forma. E aí eu lembro que quando eu descobri que as pessoas levavam a Eucaristia para os doentes, que se faz até hoje, porém não é mais o leigo que faz, né? O sacerdote, ele leva a Eucaristia no leito do enfermo. Eu falava, mas se isso é só um símbolo, se isso é só uma memória, por que levar né, o pão, a Eucaristia, a hóstia, no caso, para um doente, né? Então eu comecei a fazer esse tipo de questionamento. Assim, eu ia pegando na história esses detalhes e eu ia tentando encontrar a resposta no protestantismo. No meu caso, na Igreja Batista. E eu não encontrava. E quando eu olhava para a Igreja Católica, né? E para o significado do que é de fato o pão, o vinho, e que é corpo, que é sangue, então aí as coisas iam se encaixando e eu ia vendo aquela igreja primitiva na Igreja Católica, exatamente da mesma forma, né? E a gente fica impressionado com isso, né? Demais. E uma coisa que eu falei até na outra live que a gente fez sobre Nossa Senhora, eu preciso repetir porque é uma coisa que mexe muito também comigo, né? Independente de onde você for no mundo, se você entrar numa igreja católica, eu não falo italiano, mas se eu for na Itália e assistir uma missa, eu consigo participar dela perfeitamente bem. Porque não muda. É a mesma. É a mesma coisa. Você sabe exatamente o que vai acontecer e a ordem do que vai acontecer. Tudo. E não perde o sentido. Não, né? você sabe o significado. Então, assim, exatamente. Então, assim, isso é uma coisa também que faz valer católico, né? Realmente é universal e isso é também uma curiosidade, assim, né? É forte isso, né? Enfim. Mas eu lembro que eu não via muitos exemplos católicos à minha volta, né? Como eu disse, a minha família, ela é luterana boa parte, né? A família da minha mãe é boa parte luterana. A família do meu pai tem católicos, mas eu não tive muito acesso a eles, e aos que eu tive contato, eu não conseguia perceber o que era o catolicismo de fato, né? Então, eu comecei a deparar com as coisas e percebia, então isso é errado, então isso é certo, e aí eu ia reconstruindo a imagem do que era o catolicismo para mim. E o curioso é que, assim, várias vezes, até antes do meu marido retornar à igreja, ele às vezes compartilhava comigo, assim, milagres eucarísticos, milagres de algum santo, a história de algum santo que ele achava interessante. E eu olhava aquilo e o engraçado é que eu lia como uma história, não como uma coisa que aconteceu, sabe? É como se tivesse tido um hiato, né? Tem o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, aí tem um hiato e a gente está esperando o retorno dele. Nesse tempo não vai acontecer nada assim de extraordinário, né? E aí, quando eu fui olhar o ano das coisas, nossa, mas isso foi nos anos 60, mas isso foi nos anos 80, isso foi agora, assim, tem coisa acontecendo ainda. E foi aí que eu comecei a ter mais e mais curiosidade de entender o que eram os milagres em si, né? E assim, eu fui só me respondendo. E aí, assim, eu preciso dizer que eu tenho muito a agradecer. E eu anotei para eu não esquecer o nome deles, porque, assim, foram as pessoas que eu preciso agradecer sempre, né? Tem o catequista Mário, o Instagram dele é Mário Doido. Ele respondeu inúmeras perguntas, dessas perguntas minhas. O Fábio Salgado de Carvalho, eu acho que boa parte das pessoas que se convertem em algum momento passam por ele, né? E é amigo o Bernardo do nosso Fábio, né? Sim, sim. Nossa, ele é um querido, um atencioso. Nossa, eu gosto muito dele. O Bernardo Kister, né? E o Padre Gabriel Vilaverde.
e o padre Ricardo Marques. São, assim, 5 figuras muito importantes na minha conversão, além do meu marido. Porque foram inúmeras perguntas, e eu brinco que, assim, até as perguntas que eu nem tinha feito na minha cabeça, eles me respondiam. Então, eu ficava cada vez mais curiosa, mais curiosa, mais curiosa. E aí eu cheguei a ter um momento que eu falei assim, eu preciso entender o que é esse rosário, porque todo católico tem um terço na mão. O que é esse terço? Por quê? Por que ele é tão importante? E foi no mês mariano. Então, eu já estava seguindo o padre Gabriel Vilaverde, e ele falou, olha, no mês mariano a gente vai rezar o rosário todos os dias. E aí eu falei, então essa é a maneira que eu vou ter de aprender, né, o que é o rosário, qual é o sentido, quais são as orações feitas e por quê, né? Então, se eu não aprender repetindo todos os dias do mês, eu não aprendo nunca mais, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta. O rosário, ele é bem mariano, né? Nesse momento que você começa a querer rezar o rosário, como está a sua relação com Maria? Antes disso, qual é a visão dos luteranos que os luteranos têm de Maria, né? Porque, por exemplo, eu demorei, depois de minha conversão, eu ainda demorei 1 ano para começar a me relacionar com Maria. Então, eu precisei fazer uma escola da doutrina católica que eu frequentava lá em Juiz de Fora, numa comunidade que eu comecei a ir, já católica, já convencida, né? Que essa era a verdadeira igreja de Cristo, a igreja fundada por Cristo. E eu só consegui começar a ter um relacionamento com Maria quando eu fiz o módulo de Mariologia, que eu fui efetivamente entender, porque às vezes eu lia alguma coisa, mas eu tinha uma resistência tão grande, porque eu passei 35 anos, eu tenho 39 anos, né? Eu passei 35 anos da minha vida ouvindo falar que Maria era uma mulher qualquer, que Maria basicamente só serviu para ter Jesus, que Maria foi uma pecadora como qualquer outra, que Maria estava morta e enterrada. Olha que visão tão sem noção, né? Porque na própria Bíblia você vê que quando a gente morre, a gente não fica morto, né? O que fica morto é a carne, mas o espírito ele continua vivo. Então eu tinha uma visão tão deturpada de Maria que eu demorei 1 ano para conseguir me conectar com Maria, para conseguir entender quem era Maria na história da salvação, sem achar que eu estava idolatrando Maria. Então, como é o relacionamento dos luteranos com Maria e como que você quebrou, né? Se quebrou para fazer com que Maria entrasse na sua vida? Então, eu não tinha nenhuma resistência a ela, mas eu era indiferente. É isso. Eu era indiferente a ela. Tanto que eu nem sabia que o terço estava ligado a ela. Eu não tinha essa noção. Para mim, o terço era como se fosse um guia para eu fazer uma oração. Tipo isso, sabe? Eu tenho isso daqui para eu não esquecer o que eu tenho que rezar e para não esquecer a ordem e tal. É para isso. Eu só descobri de fato o que era o terço na hora que eu comecei com essas perguntas, e aí logo meu marido me explicou o que era, né, o terço e tal, mas até cair minha ficha que o terço estava diretamente ligado à Nossa Senhora, foi só nesse mês mariano aí, entendeu? Que aí eu comecei a perceber quantas Aves Marias para quantos credos e quantos Pai Nosso, sabe? Então eu falei, peraí, deixa eu entender melhor. Então foi ali que minha ficha caiu de fato, né? Mas, assim, a igreja, eu falo, são 3 coisas diferentes. O luteranismo, o luterano e Lutero, a gente pode dividir em 3 coisas e dar respostas diferentes quase, né, para cada um deles. Porque Lutero, ele tinha um amor por Nossa Senhora desde sempre até sempre, assim, né? Ele nunca atacou, né? Pelo menos eu não tenho essa visão, esse conhecimento, né? Em nenhum momento. Na igreja luterana, eu falo que é o meio do caminho entre a igreja católica e outras denominações protestantes. Por quê? Nossa Senhora não é vista com maus olhos, mas também não é vista como uma rainha, como a nossa mãe. Ela não existe isso. Né? Então, para mim foi, mais uma vez, não foi tão difícil
mudar um pouco a visão dela, mas eu tinha muito medo de não sentir esse amor que um católico de berço sentia. Na verdade não era nem medo, eu tinha essa preocupação, assim, será que eu não vou sentir? Será que eu não vou entender o que é esse relacionamento? Porque eu ainda tinha a visão do luterano que é assim, eu tenho acesso direto ao Pai, Deus é meu Pai, e assim como eu peço para o meu Pai daqui, eu posso pedir para Ele. Então eu não preciso que conversar com Maria para que Maria interceda por mim, né? Não preciso, não tem essa necessidade. Então, até eu virar essa chavinha de entender qual era de fato a importância de Nossa Senhora em tudo, foi estudando a história mesmo e caindo a ficha do que já estava escrito para mim lá na Bíblia, né? A hora que a gente volta na Bíblia com uma ótica diferente, a gente entende que não dava para a gente entender outra coisa sobre Nossa Senhora, né? E eu acho que assim, a gente erra muito quando a gente pensa com a nossa cabeça de ser humano. E esquece que Deus é Deus. Nós somos imperfeitos. Deus é perfeito. Então, Ele vai querer que seu filho venha ao mundo de forma perfeita, né? Então, Ele vai preparar uma pessoa, um casal, porque eu não tiro o papel de São José no nascimento de Jesus. Ele também não é qualquer pessoa, né? Não brotou ali do nada, né? Então, assim, Deus é perfeito. Então, Ele arruma as pessoas, fazem das pessoas perfeitas, num momento perfeito, né? Inclusive, até hoje, Ele pode fazer isso. Ele é capaz, sim, de nos transformar, né? E a gente tem a cabeça muito miúda, né? A gente acha que não é A possível, gente limita mas não é muito a possível para ação de nós. Deus, né? A gente fala que nosso Deus é Muito. Deus do impossível, mas quando a gente vai falar dessas coisas, Na que o pão prática, não é. que o vinho vira sangue, que Maria foi profetizada, que Maria foi limpa antes mesmo de nascer, aí não, aí Deus já não pode fazer, né? Aí já é Isso loucura aí. já, né? Isso aí. Isso aí. Então, assim, eu sei que para mim isso foi muito marcante, quando eu fui descobrindo, né? Mas o que aconteceu para mim nesse rosário? Eu posso dizer, assim, Priscila, que Nossa Senhora ela me pegou pela mão na conversão também. Porque eu não me converti para depois conhecê-la. Foi durante o processo. E foi num momento muito importante. Eu decidi aprender a fazer o rosário, e enquanto isso eu estava me questionando muito. Acho que todo protestante fica se questionando. Eu estou fazendo certo? Eu estou num caminho ok? Deus está feliz com o que eu estou fazendo? Porque não é possível que eu estava errada esse tempo todo. Assim, não é possível que eu não sabia disso, enfim. E aí eu fui fazer o rosário. E aí, em 3 momentos diferentes, Deus me cutucou, sabe? E em 2 desses momentos, Nossa Senhora estava envolvida. Como que aconteceu isso? O Padre Gabriel Vilaverde, enquanto está no Rosário, ele faz revelações. E tá aí uma coisa que eu também não acreditava, né? Quando algumas pessoas falavam, tem a revelação de fulano, o que está revelando o quê, gente? Não existe isso. Que não existe isso. E aí, e o Padre Gabriel, o curioso é isso, até eu decidi fazer o rosário com ele, eu conheci o Padre Gabriel. Então, assim, é uma pessoa que vive exatamente o que ele prega. Eu vejo ele próximo de uma santidade, assim, que eu desconheço outra pessoa. Eu tenho uma vontade enorme de conhecê-lo pessoalmente, sabe? Então, era impossível, não cabia na minha cabeça o Padre Gabriel Vilaverde tá fingindo alguma coisa. Então, ok. Fui com essa no meu coração, né? Fui fazer o rosário com ele. E aí ele falou assim, olha, algumas pessoas, durante o rosário ele falando, a gente rezando, e ele falando, algumas pessoas, hoje ou amanhã, vai sentir um cheiro de rosas. Mas, assim, é só Nossa Senhora só visitando vocês e reconhecendo as orações que a gente tem feito aqui juntos. Então, assim, não se preocupe se você não sentir. Não significa que ela não te escuta. Ela só vai pegar algumas pessoas, mas ela está ouvindo a todo mundo.
E aí, na hora, a gente dá aquela respirada funda, assim, né? Não senti nada. Então tá bom, segue a vida. No dia seguinte, eu sou muito cética. Eu falo que eu sou São Tomé, sabe? E aí eu tava fazendo o almoço, né? Ou seja, cheiro de alho comendo solto na cozinha. E eu aqui cortando tomate. De repente eu senti um cheiro de flor. Aí eu parei assim que eu tava fazendo, lembrei do que o Padre Gabriel falou, mas falei, não, peraí. E aí eu fui na minha janela aqui da sala, que vai na cozinha da minha vizinha, assim. Aí eu fui, deixa eu ver se ela tá lavando roupa. Nada. Fui na outra janela, que é com a minha outra vizinha, também daria para eu sentir se ela tava lavando roupa, né? Aí eu cheguei, senti o cheiro, nada. Eu chegava na cozinha e sentia aquele cheiro. E na minha janela eu vejo o fatídico Convento da Penha, né? O abençoado Convento da Penha na minha janela da cozinha. E aí eu virei para o convento, assim, e eu falei, mãezinha, se a senhora tá aqui, desculpa, eu não estou duvidando da senhora, mas eu duvido de mim. Eu não sei se eu mereço essa visita, né? Não tem nem roupa para isso, gente. E ao mesmo tempo eu falava, e se a senhora não está aqui, me desculpa por acreditar que você poderia vir aqui. Então me desculpa de qualquer forma. Gente, eu fico assim, encantada com a fé dessa mulher, porque eu nunca faria isso. Você não era uma católica, minha filha. Seu coração já era católico, você nasceu pra ser católica. Você só nasceu na igreja errada, entendeu? E aí, tudo bem, assim, passou, eu falei, fiz essa oração, essa conversa aí com Nossa Senhora e segui a vida, e fui fazendo e tal. E no dia seguinte ia lá, batia ponto no rosário e fazia o rosário. Mais pra frente, assim, numa outra semana, eu tava numa semana muito sensível, assim, porque eu tava já naquele ponto em que eu sentia a necessidade de conversar principalmente com os meus pais. Eu não me preocupava com os amigos. A minha pergunta. Então, peraí. Estou fazendo pra gente poder se situar. Você, em que momento você falou assim, agora eu sou católica? Eu me converti ao catolicismo. Cara, eu comecei em 2018, porque, na verdade, você foi se convertendo, né? Você foi ao longo do tempo, você foi se convertendo. Eu vejo uma diferença, assim, porque eu tive não foi do nada. Eu tive um momento não foi uma chavinha assim. Não, você não teve essa chavinha, né? Você teve várias chavinhas ao longo do tempo. Várias. Eu cheguei aí em março de 2020, um ano depois do Rosário, só para ficar ilustrado na cabeça, né? 2018 minha filha foi batizada, eu comecei a seguir meu marido na igreja católica. Em maio de 2019 eu comecei com o Rosário e continuava estudando. Lá em dezembro de 2019, janeiro de 2020, foi que eu cheguei num momento em que eu não tinha escolha. Eu não tinha como voltar para trás, e voltar para trás é ótimo, né? Eu não tinha como voltar no tempo e ignorar tudo aquilo que eu já tinha descoberto, tudo aquilo que eu já tinha vivido. Não tinha como. Então, acho que minha chavinha foi virada também no sopetão, entendeu? Tipo, não é nem ou vai ou racha, não, ou vai. Porque você já era católica, né? Você olhou para você e falou assim, eu já sou católica, né? Eu já estou vivendo o catolicismo. E aí vem você vai falar sobre isso, sobre a relação com sua família, né? Porque esse é um grande drama de todo protestante quando se converte, né? Ter que falar para a família, né? Como que sua família, como é que foi? Como é que sua família reagiu? Como é que foi para eles receber essa notícia? Então, eu tive muito medo, mas na verdade o meu medo era da decepção, sabe? Eu falo assim, eu sempre tive dentro de casa uma liberdade muito grande para tudo. Para qualquer conversa, para qualquer escolha, para qualquer decisão que eu tomasse na minha vida, e desde sempre, né? E é curioso que, assim, eu tenho um irmão, e não tinha diferença, menino, menina, né? O meu irmão poderia fazer qualquer coisa e eu não. Meu irmão poderia conversar sobre qualquer coisa e eu não. Não. Era sempre, e eu tenho muita memória disso, era sempre nós quatro sentados juntos e conversando sobre qualquer coisa, né?
e debatendo assuntos e conversando e partilhando. Então, eu tinha essa preocupação de decepcionar, né? Assim, eles não faltaram em nada, nada. Eles me deram um berço cristão perfeito. Eles me levavam, eu nunca fui para a igreja arrastada, eu tinha prazer de ir aos cultos, eu gostava de ir aos cultos, eu participava daquele corpo ali mesmo, sabe? Assim, Das não atividades era da nada igreja, né? forçado. Sim, eu gostava, na festa de ação de graça, estar nativa lá, fazendo, participando, onde precisar, o que precisar, vamos embora. Eu gostava. Então, não foi nada que eles tenham feito, não foi nada que a igreja luterana me deixou faltar, não foi isso. Foi o contrário, foi o fato de eu entrar ali, conhecer a igreja católica e perceber que ali não me cabia mais. Eu não dava para eu continuar ali diante do que eu tinha aqui. Então, em nenhum momento foi alguma falta deles, em nenhum momento, nem deles, nem da minha família, nem da própria igreja luterana, não foi. Então, eu tinha muito o medo deles entenderem, eu queria que eles entendessem isso. E, de fato, o meu medo meio que se tornou realidade, né? Porque a primeira coisa que minha mãe falou foi justamente isso. Eu não sei onde eu falhei com você, mas eu fico feliz de você estar ainda no caminho de Deus, que você não está afastada, né? Você vai seguir isso com seus conhecimentos, do jeito que você acreditar, mas ficou essa pergunta para ela, né? E meu pai, ele não nasceu luterano, ele nasceu católico, ele foi batizado na igreja católica, se eu não me engano ele também fez primeira comunhão e tudo, mas aí com o passar do tempo, eu não sei exatamente se por conviver com minha mãe, né, e começar a acompanhá-la, ele se tornou luterano. Então ele já sabia para onde eu estava indo, né? E então ele ficou meio assim, ele fez o caminho contrário, né? Então, para ele entender isso, talvez tenha sido difícil, ou pelo menos um pouco embargado, assim, né? Mas enfim, foi justamente nesse momento, antes dessa conversa acontecer, que eu estava numa semana muito complicada, assim, de querer saber se eu estava no caminho certo. E eu lembro que eu estava fazendo o rosário no meu quarto, e aí eu estava no Vinho Espírito Santo, lá na dezena, e eu pedi assim, mãezinha, e Deus assim, me cubra com o seu Espírito Santo, me cubra e me ajuda a decidir o que eu preciso fazer, se eu continuo nesse caminho, se eu retomo da onde eu parei, lá na igreja luterana, o que eu faço e tudo mais. E Priscila, eu senti um calor em cima de mim como uma coberta. E durante essa dezena inteira, durante a oração que o Padre Gabriel estava fazendo, eu sentindo esse calor. Na hora que ele terminou a dezena, sabe quando você está no frio e tira a coberta para levantar? E você sente a temperatura mudar, assim, ó? Eu senti essa temperatura mudar. E eu lembro que eu parei, assim, eu olhava para os lados, tipo, tinha alguma coisa aqui. Eu não tava janela fechada, não bateu brisa nenhuma, não tem nada aqui. Então, tinha alguma coisa ali. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E de novo, o que eu fiz, Priscila? Nossa Senhora, se você não estava aqui, me desculpe por acreditar. Mesma coisa. Mas se a senhora tá, desculpa, eu não duvido da senhora. E eu falava, Deus, me perdoa, eu não duvido que o senhor me escute. Eu duvido de que eu mereço ser escutada dessa maneira, nesse ponto. E assim eu segui. E só para não ficar sem falar os 3 pontos, falando rapidamente, na última semana de Rosário, eu tenho um altarzinho aqui, né? E eu estava fazendo rosário de frente para esse altarzinho. E eu tinha a vela em cima, assim. E aí o Padre Gabriel falou assim, olha, o Espírito Santo vai visitar algumas casas. E como eu estava assim, era a última dezena e eu fazia de joelhos a última dezena, porque aí você vê, né? No final do rosário, eu já estava assim,
vivendo a Entregue. católica sem saber, estava entregue sem saber. É mais ou menos isso. E aí eu estava ajoelhada, de olhos fechados, e o Padre Gabriel falou, olha, algumas pessoas vão poder observar que as suas velas, elas não vão estar com fogo normal. Ela vai estar em formato de espada, né? Então, assim, né? Vai estar em formato de espada e mais altas do que o normal. Priscila, eu senti um cutucão em mim, tipo assim, olha, dá uma olhadinha. E eu levantei meus olhos. Quando eu olhei para minha vela e vi que ela estava em formato de espada, eu não conseguia falar, eu não conseguia gritar, eu não conseguia fazer nada. Eu só ficava... E meu marido saiu lá do quarto, porque eu acho que eu devo ter feito um som, uma expressão tão assim, que meu marido veio preocupado. Tá tudo bem? Aí eu só apontava para a vela, eu não conseguia falar. Eu só apontava para a vela, assim, e pedi, tira foto. Eu só fazia assim, tira foto. Porque o Padre Gabriel, ele gostava que a gente mandava. Ele pedia assim, olha, se você tiver um testemunho sobre o Rosário, manda para mim, que eu vou ficar feliz de saber. Então eu queria mandar para ele a foto dizendo que a minha vela estava daquele jeito. E aí, eu devo ter essa foto até hoje, mas assim, pra mim... Ai, manda pra mim que eu quero ver. Vou mandar. E eu, assim, eu olhei aquilo, eu falei, tá, peraí. Então, Deus me apresentou o olfato, o tato, a visão. Ele veio 3 vezes aqui. Eu não posso mais duvidar do que eu tenho que fazer. Eu não tenho o que decidir. O que bateu o decidido. martelo para você foi as experiências místicas, né? Que você teve com Deus, com Nossa Senhora, né? Pelo que você está falando, assim. Foi a hora que Porque você falou pensa, assim, era uma cara, coisa não que eu dá não mais para voltar atrás. acreditava. Isso aí, e é uma coisa que eu não acreditava. Enquanto eu vivia minha vida luterana, eu não acreditava nessas coisas. E quando acontece com a gente fica assim, tá, então isso acontece, né? Então tá bom, né? Foi bem impactante para mim, sabe? Porque lá no luteranismo vocês são mais conservadores em relação a experiências místicas? Sim, mas não se fala muito disso, assim, sabe? Não como uma coisa atual, né? Uma Entendi. coisa lá de trás, sim, mas não atual. Aconteceu. Sim, Entendi. isso, exatamente. Entendi. Débora, como ficou seu relacionamento com os amigos? Né? Você estava na igreja luterana, você veio para a igreja católica. E, claro, quando a gente vem do protestantismo, toda a nossa rede de relacionamentos, né, é protestante, né? Enfim. Eu, por exemplo, eu perdi a maioria, 95% da minha rede de relacionamentos era da igreja é, Batista, né? Batista. E eu perdi a maioria desses relacionamentos, assim. E pra você, como é que foi, assim, em relação a isso? Então, se eu tivesse ainda em BH, eu acho que eu teria sofrido um pouco mais. Porque lá em Belo Horizonte, como eu disse, eu vim com 15 anos, né? Mas lá eu participei do culto infantil, fiz a confissão, né? E fiz parte de todos os momentos ali e fazia parte da juventude, da igreja. Então lá eu tinha, assim, amigos que cresceram comigo, literalmente. Eu conheci pequenininho, né? E quando eu vim para cá, eu ainda tenho contato com eles aqui. Mas quando eu vim para cá, eu não consegui formar de novo um vínculo mesmo, né, com a juventude. Não como eu tinha feito lá. Então, eu, inclusive, me envolvia mais com as atividades da minha mãe, da minha avó. Eu não fazia parte mais da juventude, né, do grupo de jovens daqui. Então, talvez por isso eu tenha um pouco mais de facilidade, porque os meus amigos eram os amigos que eu fiz na escola, na faculdade, né, que eu conheci em algum outro lugar. Então, as amizades foram até positivas, porque nas minhas amizades eu tenho mais católico do que luterano, né? Mas eu não conversava sobre religião com eles, né? Uhum. E
eu tenho poucos amigos, né? Eu tenho poucos e bons. Tenho muitos colegas, sou muito bem rodeada, graças a Deus, mas amigos mesmo, eu tenho poucos. E entre esses poucos, eu tenho uma que não é católica, mas que respeita muito bem, e a gente sempre se respeitou muito bem, então isso não foi problema, não tem sido, e eu acredito que não vai ser. Mas eu sinto essa falta de ter mais pessoas católicas à minha volta. Então eu agradeço muito ao apostolado, porque isso acaba sendo possível. Não só por serem católicos, mas por estarem vivendo o mesmo momento de descoberta, né? Aquele primeiro amor, aquela... parecidas, né? Isso aí. E de você ter também com quem compartilhar, né? Compartilhar a sua experiência, compartilhar suas descobertas, porque realmente quando a gente começa a descobrir o catolicismo, a gente passa por um período muito só, né? Eu falo que o processo de conversão do protestante para o catolicismo é muito solitário, porque você fica sem ter com quem conversar. E uma coisa que você falou, é difícil nós encontrarmos bons católicos ao nosso redor, né? Então a gente acaba sofrendo mais ainda, porque às vezes o exemplo que você tem de católico é do cara que é o católico de BGE, né? Exatamente. Então, era por isso, assim, algumas pessoas, eu já via o catolicismo ali presente, mas eu não conseguia visualizar, né, a vivência deles. Até porque o católico, ele tem uma característica que talvez esteja mudando com o passar do tempo. Mas o católico, ele vive muito a sua fé sem a necessidade de proclamar isso para o mundo. Vive ali a fé dele, vai lá no domingo, não precisa mostrar para ninguém o que está fazendo. Ajuda uma instituição, ajuda a igreja a fazer tal coisa. Tanto é que a igreja católica recebe pedras e pedras porque tem igrejas monumentais, mas não ajuda fulano. Vai olhar quais são as maiores instituições de ajuda, são católicas. Vai olhar as pessoas que mais ajudam, são as freiras, são os freis, são os monges, são católicos. É porque tem muita ignorância, né? Muito desconhecimento em relação às ações da igreja, né? Agora que realmente eu vejo muito mais de se falar, né, sobre a igreja, né? Débora, para a gente poder encerrar essa live, né? Nós já passamos de 1 hora. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês que o pessoal do apostolado mandou para mim, né? Pela caixinha lá dos stories. Então, eu vou te mandar as perguntas e assim, né, gente? Lembrando que Débora não representa todos os luteranos do Brasil, não representa Lutero, não representa... Débora tá falando da experiência dela, na comunidade dela, na igreja que ela cresceu, né, Débora? Eu até gostaria que você falasse rapidamente, né? Dentro do luteranismo, por exemplo, eu acho que eu falei com vocês em outra live, os batistas têm, por exemplo... várias ramificações, né? Tem batistas independentes, batistas nacionais, batistas não sei da quantas, que existem certas diferenças. No luteranismo isso também acontece. Alguém perguntou se você era da ISLB. Isso, eu não era da IELB, eu era da ISLB. Então também tem essas pequenas ramificações dentro do luteranismo. Sim. E tem diferenças doutrinárias? Olha, eu não sei muita coisa da IELB, mas a ISLB é como se fosse a primeira, né? A que veio realmente de Lutero, né? E eu não sei exatamente o que aconteceu, né, para a IELB. Assim, eu sei que tem algumas diferenças. Ela é mais... tem mais regras, vamos dizer assim, sabe? De conduta, é mais ou menos isso. Ela tem mais uns conceitos diferentes da igreja que eu participava, que era a ISLB. Pronto, então tudo que você Então tudo que você fala a partir da visão de uma igreja que você fazia parte, que é da ISLB, que pode não ser exatamente a mesma visão. Exato. Certo. Justamente. Uma pergunta que o pessoal mandou para mim. Marcelo está falando que o seu volume está baixo. Sua voz está saindo baixo. Eu coloquei meu telefone agora para carregar, então talvez ele esteja... eu estou ouvindo bem, mas vamos lá. Está melhor. O que os luteranos pensam do livro sobre os judeus e suas mentiras? Você já ouviu falar desse livro de Lutero?
que é um livro bem polêmico, né? Que Lutero escreveu. Os luteranos têm acesso a esse tipo a essas cartas que Lutero escreveu, têm conhecimento. Sim. Enfim, o que é que eles pensam? Não pensam. Assim, não é proibida a leitura desses livros, mas ele não é um livro que é apresentado, né? Tipo, leiam. Leiam esse porque esse livro é importante para a nossa fé. Não. Existe a Bíblia com as anotações, né, de Lutero. Existe como se fosse um catecismo, sabe? Eu esqueci o nome agora, eu até tinha ele. Eu acho que é o Catecismo Maior, Catecismo, não? Que Lutero escreveu. Menor. Catecismo Menor. Tá, ele existe, ele também é colocado para a gente conhecer, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vi que tem gente falando que o volume tá baixo, eu vou voltar pro fone, que eu acho que ajuda. Mas a minha bateria tá acabando. Então, se cair, eu vou catar o telefone do marido e qualquer coisa. Acho que melhorou, né? Melhorou. Qualquer coisa eu vou catar o telefone do marido, tá, Priscila? Certo. Uma coisa, então, que eu noto é que talvez seja o mesmo movimento que outras denominações protestantes fazem, né? Que é ficar com as obras teológicas de Lutero e não focar muito nas biográficas, né? Isso, exato. Não são, como eu disse assim, não é proibido a leitura, não é falar, não leiam, não. Mas não é falado. Tanto que eu não tive essa curiosidade de conhecer a biografia de Lutero antes da conversão. Foi lendo aquelas caixinhas de pergunta que eu bati assim e... então deixa eu ver um pouquinho mais sobre isso. Será que isso aqui é verdade? Aí eu via que eram cartas escritas por ele. Era um livro escrito por ele. E não era uma pessoa que falava, eram várias pessoas em épocas diferentes e às vezes as pessoas na mesma época falando a mesma coisa sem nem se conhecerem, né? Assim, sem nem se conversarem. E aí eu falei, gente, é muita coincidência, né? Então esse é um dos livros que, assim, mexeu muito comigo porque eu não tinha nunca essa visão. Nunca. Né? Na verdade, a visão que a gente tem da reforma é muito diferente, né? É uma ótica só. E a hora que a gente vai estudar o que foi a reforma de fato, é que a gente tem acesso a algumas informações que a gente fica porque, na verdade, curioso. A verdade é que a maioria dos protestantes, né, principalmente das igrejas não históricas, não faz ideia do que foi a reforma, né? Só escuta falar. Então, se você perguntar para um protestante médio o que é o solo escritura, ele vai dizer que é só a Bíblia. Mas ele não entende o que é de fato a solo escritura e o que significa. Vai ter gente que vai dizer assim, não, é porque os católicos usam outro livro que além da Bíblia, né? Então, assim, ele nem sabe o que a Igreja Católica tem. Ele não sabe o que é, ele não sabe o que é o solo escritura, né? Ele acha que é só a Bíblia, que é livre exame. Ele não faz ideia do que é solo escritura. Então, a maioria do protestante médio, ele não faz ideia nem de quem é os reformadores, né? Quando eu era batista também, eu nunca tinha me interessado por estudar a biografia de Lutero, de Calvino, de Wycliffe, né, que é um pré-reformador, de estudar a reforma. E eu lembro que na noite em que eu me converti, eu li sobre os judeus e suas mentiras, né, do Lutero, e eu fiquei horrorizada, né? Alguém falou aí, esse livro é nazista demais, e é mesmo. Eu falava, cara, Hitler... É triste. Pegou esse livro, leu e falou, pronto, vamos fundar o partido nazista, porque não tem condições um livro daquele, né? E eu fiquei chocadaça com aquele livro, e eu falei, meu Deus, como é que o cara que a gente coloca num pedestal, quase que como um santo, né? Escreve uma coisa dessa e a gente não sabe, né? Porque a gente não tem realmente curiosidade de conhecer a origem da nossa fé. Que até nessa coisa de querer conhecer a origem da nossa fé, que eu fui parar na Reforma Protestante, que eu fui parar em Lutero e que eu fui pra Patrística, né? Porque eu fiquei tão horrorizada com a Reforma que eu falei, não é possível, né? Que isso aqui é a origem da minha fé. Isso aqui não é a origem da minha fé. E daí eu descobri que, na verdade, eu estava fora, né? De onde tudo começou, né? Sim. Mais distante ainda, assim, né?
É mais distante ainda, porque pelo menos Lutero, eu sempre brinco, eu falo assim, que hoje, com o conhecimento que eu tenho, se eu fosse ser protestante, eu seria luterana. Porque Calvino eu detesto Calvino, acho que é pior do que Lutero, só Calvino. Aí eu falo, não seria calvinista nunca, porque Calvino também veio depois de Lutero, né? Então eu iria para Lutero. Sim. Apesar de que Lutero, se você for ver na história da Reforma, ele não é exatamente, né, o principal reformador, mas enfim. Mas eu seria luterana porque, pelo menos, tem um pouco de catolicismo ainda ali, né? Tem alguma semelhança, não Sim. tá tão distante, porque o protestantismo acabou se afastando muito, até da própria doutrina luterana, né? Tá muito afastado. E Uhum. aí entra uma pergunta que eu quero te fazer. Como que os luteros, o que os luteros pensam sobre as demais comunidades protestantes, né? Sobre o pentecostalismo, Assembleia, Batistas, enfim, essas diversas outras denominações. Os luteranos, eles veem essas igrejas como iguais ou tem alguma diferença? Não, eu falo assim, os batistas são, eles não participam do ecumenismo, né? E a gente fala, lá na Igreja Luterana, a gente tinha visão de que, assim como outros que não participam do ecumenismo, são eles que querem se afastar. A Igreja Luterana não vê com maus olhos ninguém, assim, né? Vê que todo mundo deve se unir e tá todo mundo falando de Deus, então por que não conversar, né, todas as igrejas? E então, assim, existe inclusive uma relação com as igrejas que participam do ecumenismo, né? A Igreja Católica, Anglicana, se eu não me engano, a Presbiteriana também faz parte. A ISLB, a IELB não participa, mas a ISLB participa. Essas igrejas, inclusive, elas existe uma reunião anual, né, onde todas se conversam, trocam informações, trocam decisões, né, para que o próximo ano continue esse ecumenismo acontecendo, né? Existe culto ecumênico, enfim. Mas ninguém abre mão, né? De suas doutrinas e teologias, Não, né? O ecumenismo é meio não, esquisito, esse ecumenismo, né? Porque, na verdade, o ecumenismo buscaria uma doutrina única, né? Uma unidade de fé, que infelizmente não exato. acontece, né? Uhum. É... Alguém falou assim: o que não está no livro Concórdia não é doutrina. Eu nem sei o que é isso, né? Porque eu sou completamente ignorante em termos de luteranismo. Não sei se essa pessoa estava defendendo já, o que é que me Não, fala, o que é esse Concórdia? é um livro mesmo, assim, que ele dá uma, vamos dizer assim, ele desenha algumas coisas, como a gente deve enxergar e levar, né, um culto, o ano, as decisões, né? Ali nesse livro aqui tem, como se fosse um catecismo à parte, assim, sabe? Para conseguir desenhar. Entendi. E posição luterana a respeito das imagens e dos santos. Então é aí que tá um ponto também, né? Não se acredita em imagens, não se tem imagens na igreja luterana, pelo menos não na ISLB, sempre tem que repetir isso, né? Não existe orações e essa visão, tanto é que quando meu marido me mandava, né, as histórias de alguns santos, eu tinha aquilo como muito distante de mim, né? Não fazia parte muito da minha realidade, do meu entendimento, né? A visão de santidade é diferente, a visão esqueci o nome agora, a comunhão dos santos também, a visão é diferente, né? Não é a mesma visão da Igreja Católica. Ela é como se todo mundo... a misericórdia de Deus, ela nos abate, nos pega, né? É daí que vem, na verdade, pela graça, né? Sou salvo pela graça, sou salvo pela minha fé, né? Não há necessidade de fazer obras e tudo mais. Então,
Entendendo que não há necessidade de Na fazer verdade, obra, que é pela graça e é fé. aí que surge o grande abismo também, né, entre o catolicismo e a igreja luterana, e o Isso luteranismo, né, aí. porque Isso. Lutero realmente tinha uma visão da justificação somente pela fé, sem necessidade de obras, né, tanto que ele fala, Isso. peques muito, como é que ele fala? E se arrependa mais, né, então ele achava que Mas, era impossível o homem não pecar, né? Ele achava que todos nós estávamos caídos e não era possível sair dessa queda, né? Se isso você aí. alcançar um nível de santidade extraordinário em vida, né? Então isso é o que separa, Isso. a grande lacuna, assim, né? Que tem entre as duas É. igrejas. Alguém Mas assim, falou aqui que a confissão luterana defende a intercessão dos santos pela igreja. Você tem algum conhecimento em relação a isso? não, não. Não Porque sei também tem se de aquela coisa, né, repente. gente? Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que é vivido, outra coisa é o que a comunidade sabe, né? Às vezes pode estar Então, isso que eu escrito ia. lá, mas Isso que eu ia falar, assim, porque, primeiro, a gente tem que lembrar que já se passaram mais de 500 anos desde a reforma. E muitas coisas mudaram, né? Assim, ficaram mais amenas, né? E pensa lá no ano da pele, né? Tudo acontecendo, uma revolta, revolução, reforma, tudo acontecendo. E se passaram mais de 500 anos. Tanto é que se tivesse vivo aquilo ali ainda, não existia ecumenismo entre Igreja Católica e Igreja Luterana. Não seria possível isso. Então a gente precisa lembrar que os anos passaram, as compreensões foram mudando. E como eu disse, uma coisa é você falar sobre Lutero, outra coisa é você falar sobre luteranismo e outra totalmente diferente é você falar sobre os luteranos. Até porque, pensa comigo, diferente na Igreja Católica, o luteranismo e os protestantes, né, de uma maneira geral, acreditam que eu posso ter o meu entendimento, a minha compreensão, né? E aí, então, cada luterano, então, já que esse é o assunto, né, cada luterano vai ter essa compreensão. Pode ser que exista algum luterano que não goste da Igreja Católica, que teria mais dificuldade que eu para aceitar algumas coisas. Pode sim, né? E por isso que foi importante que você falou. Que é a Débora, uma pessoa que foi luterana, né? Não dá para dizer que essa é a realidade de todos os luteranos. de todos, exatamente. E qualquer um que vier falar aqui, qualquer luterano, qualquer protestante que vier falar aqui não dá, exatamente. O protestantismo tem tantas vertentes, tantas verdades, né? Tantas realidades diferentes que a gente não pode simplesmente falar assim, olha, o que eu tô falando aqui representa todos os protestantes da face da terra, né? Isso infelizmente, é uma questão que não dá para fazer isso, né? É diferente do catolicismo, né? Isso aí. Débora, meu Deus, 1h30 de live. Eu amei conversar com você. Era muitas curiosidades, acho que muita gente vai ficar muito satisfeita com as respostas que foram dadas aqui, porque todo mundo fica sempre um pouco curioso, né, sobre o luteranismo, porque o luteranismo não é uma denominação que está em todas as regiões do país, né? Aqui na Bahia, por exemplo, aqui em Itabuna, nós não temos igrejas luteranas. Eu acho que nem sei se aqui no Nordeste deve haver uma ou outra, mas não é. Por exemplo, aí no Espírito Santo tem bastante, né? Por falar lá no Sul. Mas as pessoas esquecem que o Espírito Santo tem uma grande influência alemã, né? Sofreu muita imigração alemã. O seu marido, né? É da cidade do ladinho do meu marido, né? Itaguaçu e Itarana. Que são cidades que com a imigração italiana, alemã muito forte. Então, lá, por exemplo, Itarana, acho que tem duas. Só na cidadezinha ali tem 2 ou 3 igrejas luteranas e depois tem mais igrejas luteranas na área rural. Então, assim, tem igreja luterana pra tudo quanto é lado. Eu falei, meu Deus, todo mundo aqui é luterano, assim, não tem batista, assim, inclusive aqui tem. Inclusive aqui tem uma cidade que é a cidade mais alemã, né? Aqui no estado tem a cidade que é a cidade mais alemã. É a Santa Maria de Jetibá, não é? Isso. Exatamente. Que é ali perto também, aqui, na verdade, não é nem só Alemanha, né? Mas são alemães e pomeranos. Tem pomeranos, eles falam a língua pomerana, ensina pomerano nas escolas, exatamente. Então, assim, essas regiões é mais comum, né, de você ver. Mas para o restante dos brasileiros, o luteranismo é tipo
né, uma grande escuridão. O que que são os luteranos? O que que eles fazem? Então eu fiquei Como muito vivem. exatamente. Eu fiquei muito contente com essa live, Débora, assim, foi uma bênção. Fiquei muito encantada com seu testemunho, né? De ver uma outra realidade, um outro tipo de protestantismo, né? Uma outra forma de se. A sua leveza, a forma como você entendeu a Igreja Católica, como você entrou, como você foi se entregando, né? As verdades católicas, foi muito lindo, assim. Parabéns, assim, tô encantada, porque o meu, afinal, é um drama do início ao fim. O seu não, o seu é leve, né? É leve E eu sou demais. colérica, viu? Limpa a sua imagem sobre os coléricos. Ave Maria, né? Não, minha filha. Você tá errando aí seu temperamento. Mas convive comigo que você vai ver. Mas sabe por quê? É por causa do lema Segue a Vida. O lema Segue a Vida eu acho que é o que me dá essa paz. Porque o colérico tem muito disso, né? Vambora, vambora. É isso aqui que eu descobri, Vambora, então vida que vambora. segue, vai É em isso aqui que eu frente. descobri, então vamos. Não dá muito tempo de raciocínio, né? Mas muito Gente, obrigada. Eu fiquei muito feliz de compartilhar, né, um pouco do que eu vivi. É só um pouco, é só o que a memória e o tempo permitiram, mas eu espero que chegue em bons ouvidos para todos os ouvidos, para quem precisava ouvir. Eu fico de coração aberto e de Instagram aberto, de telefone aberto, porque eu acho que assim, aquilo que é bom para a gente deseja para os outros, e eu desejo para todo mundo, né? Que conheça a verdade, que conheça um pouco do meu testemunho. Se o meu testemunho mexer um pouquinho aí, nem que seja com uma pulguinha aqui atrás da orelha que você guarde e procure daqui a um tempo, que seja, né? Espero que o Espírito Santo realmente tenha habitado aqui, ó, nessa live, aqui, aí, e que mais pessoas venham a conhecer e ter essa curiosidade aí. Débora, Muito obrigada. eu vou deixar o Instagram da Débora anotado no texto, tá? Da live. A live vai ficar salva aqui no perfil do apostolado. Eu vou deixar o Instagram dela embaixo, vou deixar o meu também. Quem quiser conhecer, né, o Instagram da Débora, seguir, ela tá sempre falando também sobre espiritualidade, sobre fé, né? Segue lá que vocês vão gostar bastante. A Débora é uma pessoa muito leve, muito querida. Gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui, né? Espero que tenha edificado a vida de vocês. Eu fiquei muito edificada, né? Tô muito feliz que a Igreja Católica ganhou, assim, um membro tão gracioso como a Débora, né, Débora? Obrigada. E vamos seguindo em frente, né? Quem sabe a gente retorna para mais lives aí no futuro. Um beijo, Sim, boa um noite, prazer. fiquem com Deus. Muito obrigada a todos. Tchau. Obrigada. Tchau.